A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando continuidade ao livro de Josué, leremos hoje os capítulos 19, 20 e 21, assim como o Salmo 127. Josué, capítulo 19. A segunda sorte saiu para Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo seus clãs. Sua herança ficou no meio da herança dos filhos de Judá. Coube-lhes como herança Bersabeia, Sabá, Molada, Azar-Sual, Belá, Azem, Eutolad, Betul, Orma, Ciseleg, Bet-Marcabot, Azer-Susa, Bet-Lebaot e Saruém, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Remon, Atar e Azã, 4 cidades com suas aldeias, bem como todas as aldeias ao redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramat-Negeb. Foi essa a herança da tribo de Simeão segundo seus clãs. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da parte dos filhos de Judá, pois esta era demasiado grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. A terceira sorte saiu para Zabulon, segundo seus clãs. A fronteira da sua herança ia até Saride, subindo pelo oeste até Merala, atingindo Debazete, e chegando ao ribeiro que está na frente de Jequinaá. De Saride, ela se voltava para leste, para o sol nascente, até os confins de Seselet-Tabor, saindo na direção de Daberat e subindo a Jáfia. Daí, continuava para leste, passando por Gat-Efer e Etacazim, continuando até Remon e virando em direção a Noa. Depois, a fronteira fazia a volta pelo norte, por Anatom, para terminar no vale de Jeftael. Incluía ainda Catet, Naalol, Senron, Gerala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança dos filhos de Zabulon, segundo seus clãs. A quarta sorte saiu para Issacar, os filhos de Issacar, segundo seus clãs. Seu território compreendia Jezrael, Casalot, Sunã, Afaraim, Seom, Anaarat, Rabit, Sezion, Abés, Hamet, En-Aganim, En-Hadá, Betfazes. A fronteira chega ao Tabor, Sezima, Bet-Sames e termina no Jordão. 16 cidades com suas aldeias. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança dos filhos de Issacar segundo seus clãs.
A quinta sorte saiu para a tribo dos filhos de Azer, segundo seus clãs. Seu território compreendia Eucate, Cali, Betem, Aksaf, Eumeleque, Amaate e Messal. Sua fronteira oeste atingia o Carmelo e o rio Labanate. Voltava para o leste até Bet-Dagon, tocava em Zabulon e o vale de Jeftael, ao norte de Bet-Emek e de Neiu, e saía pela esquerda em direção a Cabul, Abram, Rob, Ramon e Caná até Sidônia a Grande. A fronteira voltava depois para Ramá, até a cidade fortificada de Tiro, virando daí para Ussa e terminando no mar na região de Aksib. Incluía também Amá, Afec e Roob. São 22 cidades com as aldeias. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo seus clãs. A sexta sorte saiu para os filhos de Neftali, segundo seus clãs. Sua fronteira ia de Elef e do carvalho de Saananim, passando por Adami, Neseb e Gebenael, até Lecum, para terminar no Jordão. A fronteira voltava para o oeste até Asnot Tabor, de onde passava para Ucoc, tocava em Zabulon ao sul, em Azer ao oeste e no Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Sidim, Ser, Emat, Recat, Kineret, Edema, Rama, Azor, Sedes, Edraí, em Azor, Gerom, Magdalel, Orem, Betanat e Bet-Sames, 19 cidades com as suas aldeias. Essas cidades com suas aldeias constituíam a herança da tribo de Neftali, segundo seus clãs. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo seus clãs. O território da sua herança compreendia Saraá, Estaol, Irsames, isto é, a cidade do sol, Salebim, Ayalon, Gítala, Elon, Tâmina, Acaron, Altessé, Gebeton, Baalat, Azor, Bene-Barak, Get-Remon, as águas do Jarcon e do Racon, com o território que está diante do Jope. O território dos filhos de Dan, contudo, não ficou com eles. Então os filhos de Dan subiram para guerrear contra Lezem, tomaram-na e passaram-na a fio de espada. Apossaram-se dela e aí habitaram, chamando-a Lezendã, conforme o nome de Dan, seu ancestral. Essas cidades, com suas aldeias, constituíam a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo seus clãs. Depois que a terra fora partilhada em herança, segundo seus territórios, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Conforme a ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pedira, Taminat-Saré, na montanha de Efraim. Ele fortificou a cidade e ali se estabeleceu. São essas as heranças que o sacerdote Eleazar de Josué, filho de Num, com os chefes patriarcais das tribos dos israelitas, repartiram por sorteio em Silo, na presença do Senhor, na entrada da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. O Senhor disse a Josué: Fala aos israelitas: Designai para vós as cidades de refúgio de que vos falei por meio de Moisés. Quem tiver matado alguém involuntariamente, sem premeditação, poderá fugir a essas cidades, que lhe servirão de refúgio contra o vingador de sangue. Ao fugir a uma dessas cidades, o homem ficará de pé junto à porta da cidade, e exporá o caso aos anciãos, que o acolherão na cidade, e lhe darão um lugar para morar no meio deles. Se o vingador de sangue o perseguir, não poderão entregar-lhe o homicida, pois foi sem premeditação que matou o próximo, isto é, sem ter anteriormente planejado o crime. Ele permanecerá naquela cidade, disposto a comparecer a julgamento diante da comunidade, até a morte do sumo sacerdote então em função. Depois disso, o homicida poderá retornar à cidade de onde fugiu e voltar para sua casa. Eles consagraram então Sedes na Galiléia, na montanha de Neftali, Siquém na montanha de Efraim e Cariate Arbe, que é Hebron, na montanha de Judá. No além Jordão, a leste de Jericó, designaram Bozor, no deserto do planalto da tribo de Rubem, Ramote de Galaad, na tribo de Gad, e Golã, do Bazã, na tribo de Manassés. Foram essas as cidades designadas a todos os israelitas e aos migrantes que viviam no meio deles, como refúgio para quem matou involuntariamente. Assim, esse não morreria pela mão do vingador de sangue, antes de ter comparecido diante da comunidade. Capítulo 21.
Os chefes patriarcais de Levi se apresentaram ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num, e aos chefes patriarcais das tribos dos israelitas. Em Silo, na terra de Canaã, eles expuseram: O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que nos fossem dadas cidades para habitar com suas pastagens para nossos rebanhos. De acordo com a ordem do Senhor, os israelitas destinaram de sua herança para os levitas as seguintes cidades com as pastagens. A sorte saiu para os clãs dos Caatitas. Dentre esses levitas, os filhos do sacerdote Aarão receberam pela sorte 13 cidades da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim. Os outros Caatitas receberam pela sorte 10 cidades dos clãs da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os Gersonitas receberam pela sorte 13 cidades em Bazã, dos clãs da tribo de Issacar, da tribo de Neftali e da meia tribo de Manassés. Os Meraritas, segundo seus clãs, receberam 12 cidades da tribo de Rubem, da tribo de Gad e da tribo de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas, pela sorte, essas cidades com suas pastagens, conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Foram designadas ainda da tribo dos Judaitas e da tribo dos Simeonitas essas cidades citadas pelo nome. Os primeiros a serem sorteados foram os Aaronitas, pertencentes ao clãs levíticos dos Caatitas. Designaram-lhe Cariate Arbe, isto é, a cidade de Arbe, do pai de Enaque, conhecida como Hebron, na montanha de Judá, com as pastagens que a cercam. O campo dessa cidade com suas aldeias tinham sido dado em propriedade a Caleb, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Aarão deram assim Hebron, cidade de refúgio, com suas pastagens, Lebna com suas pastagens, Jeter com suas pastagens, Estemo com suas pastagens, Olom com suas pastagens, Dabir com suas pastagens, Aim com suas pastagens, Geta com suas pastagens, Bet-Sames com suas pastagens. 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, designaram Gabaon com suas pastagens, Gaba com suas pastagens, Anatote com suas pastagens, Almon com suas pastagens. 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes aaronitas, 13 cidades com suas pastagens. Os outros clãs levíticos dos Caatitas receberam pela sorte as seguintes cidades: da tribo de Efraim, Siquém, cidade de refúgio, com suas pastagens, na montanha de Efraim, Gazer com suas pastagens, Sibzaim com suas pastagens, Bet-Oron com suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Dan, Eutessé com suas pastagens, Gebeton com suas pastagens, Aialon com suas pastagens, Gat-Remon com suas pastagens, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Tanak com suas pastagens, Gat-Remon com suas pastagens, 2 cidades. Total, 10 cidades com suas pastagens para os outros clãs caatitas. Aos clãs levíticos dos Gersonitas foram dadas da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã, cidade do refúgio, com suas pastagens, Beesterá com suas pastagens, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Sezion com suas pastagens, Daberat com suas pastagens, Jarmut com suas pastagens, Enganim com suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Azer, Masal com suas pastagens, Abdon com suas pastagens, Elcat com suas pastagens, Roob com suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Neftali, Sedes na Galiléia, cidade de refúgio, com suas pastagens, Amot-Dor com suas pastagens, Cartã com suas pastagens, 3 cidades. Total, das cidades dos Gersonitas, segundo seus clãs, 13 cidades com suas pastagens. Restavam os clãs levíticos dos Meraritas, deram-lhe da parte da tribo de Zabulon, Jequinaã com suas pastagens, Carta com suas pastagens, Demna com suas pastagens, Naalol com suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Rubem, Bozor com suas pastagens, Jaza com suas pastagens, Sedimot com suas pastagens, Mefaate com suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Gad deram Ramote de Galaad, cidade de refúgio com suas pastagens, Maanaim com suas pastagens, Ezebon com suas pastagens, Jazer com suas pastagens. Total dessas cidades, 4. Total das cidades que foram sorteadas para os Meraritas, segundo seus clãs, os restantes dentre os clãs levíticos, 12 cidades. Total das cidades levíticas no meio da propriedade dos israelitas, 48 cidades com suas pastagens,
Cada qual dessas cidades tinha suas pastagens ao redor. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus pais. Eles tomaram posse e nela se estabeleceram. O Senhor lhes concedeu repouso de todos os lados, de acordo com tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir-lhes. O Senhor entregou todos os seus inimigos em suas mãos. De todas as coisas boas que o Senhor havia prometido para a casa de Israel, nenhuma falhou. Todas se cumpriram. Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia aquele que a guarda. Em vão vos levantais de madrugada e vos deitais à tarde, vós que comeis o pão do trabalho, pois ele dá a seus amados o sono. Eis a herança do Senhor os filhos, e a sua recompensa o fruto do ventre. Como as flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da juventude. Feliz o homem que enche com elas a sua aljava, não será envergonhado quando tratar com os inimigos à porta da cidade. Eu, Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, tenho a alegria de partilhar com você algo a partir daquilo que escutamos do texto bíblico de hoje, do livro de Josué. Estamos na segunda parte do livro e, na entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor, os israelitas, as tribos que ainda não haviam recebido a terra, hoje recebem as suas cidades. As tribos de Simeão, de Zabulon, de Issacar, de Asser, de Neftali e de Dan recebem as suas cidades. E, no final do capítulo, também Josué recebe uma cidade na montanha de Efraim, onde se estabelece. É Deus que dá a terra para o seu povo através do sorteio. Sorteio organizado por Josué, o grande líder, também na presença do sacerdote. No capítulo 20, se fala das cidades de refúgio, aquelas cidades designadas para onde deveriam correr aqueles que, sem querer, haviam matado alguém. E ali, o vingador de sangue não teria acesso. É Deus que quer proteger aquele povo que ele escolheu para ele. Deus que quer proteger as pessoas. No capítulo 21 se fala das cidades levíticas. São 48 as cidades entregues para a tribo de Levi, que por direito não teria a terra, mas Deus concede cidades a eles para que eles pudessem cuidar dos seus rebanhos. E estes capítulos terminam com uma conclusão. O Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus pais. E eles tomaram posse e nela se estabeleceram. É a grande conclusão desta segunda parte do livro de Josué. Com estes textos, podemos reconhecer a grande ação de Deus e também a tarefa do povo de Israel. Talvez os textos nos ajudem a concluir 3 coisas bem práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, é preciso que façamos as coisas na presença de Deus. O povo de Israel repartiu a terra na presença de Deus. Tudo o que é importante deve ser feito na presença de Deus. Grande lição para nós. Em segundo lugar, nós aprendemos destes textos que o Senhor oferece aos que Ele ama aquilo que eles precisam. No caso, a terra. A terra é dom de Deus para o povo. O Senhor dá para nós, o seu povo, aquilo que nós precisamos. É preciso confiar.
E, na verdade, é preciso acolher o que recebemos de Deus. Por fim, em terceiro lugar, é preciso tomar posse do que é nosso. O povo tomou posse da terra. Nós também precisamos tomar posse daquilo que recebemos de Deus. O Senhor concede sempre o que os seus amados precisam. Que nós acolhamos então isto que Deus quer nos dar e sejamos agradecidos a Ele. Por outro lado, que também nós possamos dizer para nós mesmos hoje: é inútil me preocupar tanto, é inútil levantar tão cedo e ir dormir tão tarde, sem confiar no Senhor. Eu preciso confiar que o Senhor cuida de mim. Então eu faço a minha parte, mas acima de tudo, eu sei que Deus faz aquilo que eu preciso. Preciso viver nesta confiança nele. Que Deus nos ajude e nos abençoe neste dia e sempre. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!